Seja muito bem-vindo. Estamos reunidos para mais um episódio do programa Em Busca da Verdade. Obrigado pela sua companhia e por ter escolhido hoje juntar-se a mim para mais um estudo profundo da Palavra de Deus, que eu acredito que pode ser para a sua vida uma bênção. Nesta temporada do programa Em Busca da Verdade, estamos a estudar, como sabe, o livro do profeta Daniel. E hoje vamos estudar a visão que Daniel teve, que está registada aqui no capítulo 8. Esta visão ocorreu por volta do ano 551 a.C. e, neste caso, estamos a falar de talvez uns 2 anos depois da visão que Daniel teve e narrou no capítulo 7. Falámos sobre isso nos últimos 2 episódios. Ora, o que acontece agora aqui nesta visão do capítulo 8 é um desenvolvimento da visão do capítulo anterior. Porquê? Porque vamos ter aqui vários paralelos, que são todos eles muito importantes para compreender bem esta mensagem, mas, claro, ela não é uma mensagem igual, ela também tem diferenças significativas que tornam a mensagem e a profecia aqui no capítulo 8 de Daniel única e muito importante. O que é certo é que, como temos visto até aqui no estudo, já vamos, portanto, no 8º capítulo, em 10 programas, a verdade é que Deus tinha uma mensagem muito particular para o povo de Israel, que nesta altura estava no exílio em Babilónia. E estas mensagens são, portanto, de especial importância para o povo de Deus. Eram para este tempo, mas aqui há uma importância especial para o povo de Deus em todas as épocas, por uma razão que não podemos esquecer. Tem sido uma das ideias que tenho aqui partilhado consigo quase todos os episódios. O livro de Daniel podemos dividi-lo em duas partes, ou 2 grupos. Nós temos as histórias de vida que encontramos no livro, que sobretudo são para nós um exemplo, uma referência de como devemos viver, particularmente em tempos proféticos, como aqueles que sabemos que vivemos, designado como o tempo do fim, ainda hoje vamos falar sobre isso. Mas depois temos as profecias, ou os capítulos do livro de Daniel que nos estudam, que nos apresentam grandes revelações proféticas. E quando as compreendemos no seu conjunto, percebemos que elas têm o objetivo de fazer-nos perceber quando virá o fim, o que vai acontecer para podermos estar preparados. É exatamente assim que podemos organizar este livro. Neste episódio, vamos descobrir então qual é o ensino que o Senhor nos quer transmitir mais uma vez a nós, que vivemos numa época muito particular da história deste planeta, especialmente por ser ela uma época de especial relevância profética. Vamos a isto? Vamos então ao capítulo 8 do livro de Daniel. Vou relembrar aqui, reforçar agora que no capítulo anterior, o capítulo 7, o profeta Daniel levou-nos numa viagem, mais uma vez, ao longo da história, através dos altos e baixos, podemos dizer, dos vários impérios políticos que se sucederam na história do mundo antigo. Passámos também pela divisão do Império Romano, pela ascensão do poder político e religioso, esse poder que foi designado na visão como uma ponta pequena, e por isso viajamos até à sala do Tribunal Celeste. Vimos também que será essa sessão de julgamento no Tribunal de Deus que vai colocar um fim ao domínio aqui na Terra, um domínio religioso por parte dessa tal ponta pequena. E também concluímos que o capítulo 7 era, por isso mesmo, um desenvolvimento ou um alargamento do que tinha sido revelado primeiro no capítulo 2. Ora, quando chegamos agora ao capítulo 8, vamos ter, na verdade, um desenvolvimento do capítulo 7. Recorde-se então o seguinte, e aqui eu vou também mais uma vez fazer um parênteses para dizer que se porventura está a assistir a este episódio em algum dos canais da Novo Tempo, na rádio, enfim, e não ouviu os episódios anteriores e logo parece-lhe um pouco estranho compreender esta sequência, o desafio é que não deixe de ir à procura. Pode procurar nos canais da Novo Tempo Portugal, no site novotempo.pt ou então no YouTube, por exemplo, ali no canal precisamente, procurando por Novo Tempo Portugal. E tem mesmo que ver, se não foi o caso, os episódios anteriores, que estudam todos os episódios, todos os capítulos do livro de Daniel, para podermos agora compreender melhor. Agora, eu vou obviamente fazendo aqui as pontes, assumindo que teve a oportunidade de ver os episódios anteriores. Recorde-se então que em Daniel, no capítulo 7, foram reveladas, na visão de Daniel, 4 animais ferozes que surgiam do mar. E esses animais, obviamente, estudámos isso aqui, representavam
os tais grandes impérios que se sucederam. Agora, aqui vamos encontrar não feras, não animais ferozes, mas animais domésticos. Um carneiro e um bode. Por que então esta mudança na tipologia dos animais como símbolos? Porque o ponto central deste capítulo 8 vai deixar de ser o desenrolar da história política do mundo e, portanto, mostrar a sucessão desses grandes impérios, e o centro agora vai passar a estar no desenrolar da história da salvação. Por que é que podemos dizer ou afirmar isto? Porque, ao contrário, precisamente, das feras do capítulo 7, que eram, aliás, se formos ver na linguagem bíblica, eram animais inadequados para os rituais religiosos, por exemplo. Porquê? Qualquer um desses animais, ursos, leopardos, leões, eram animais considerados imundos no ensino do Antigo Testamento. Ora, estes animais, agora que vamos ter no capítulo 8, eram animais usados no santuário em Israel. Portanto, animais considerados limpos, particularmente para os rituais da purificação. Especialmente um ritual muito importante, podemos quase dizer o centro dos rituais de Israel, que tinha a ver com o dia das expiações. Ora, esse dia, ele simbolicamente corresponde precisamente ao dia do juízo. Vamos então analisar o que é o capítulo 8. Se quiséssemos resumir as épocas históricas apresentadas em Daniel, nós agora, ligando tudo o que aprendemos já nos capítulos 2 e 7, poderíamos considerar as seguintes 8 sequências de impérios ou reinos ou poderes. Babilónia, em primeiro lugar, depois Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma pagã, depois as divisões do Império Romano e depois o período da Ponta Pequena. A seguir a isso, vem 2 momentos em que a intervenção de Deus já é muito especial. Temos a seguir à Ponta Pequena, ou o período de grande domínio desse poder religioso. Temos o início do juízo e, finalmente, a instauração do reino de Deus, que obviamente sabemos que será feita através da vinda de Jesus. Chegados agora ao capítulo 8, embora vamos ter mais uma vez alguns aspectos destes impérios políticos, mas eles não serão o mais importante. A mensagem, a revelação profética, vai debruçar-se mais profundamente sobre uma destas grandes épocas, destas 8 que aqui descrevi, precisamente a fase ou o tempo dedicado ao juízo de Deus. O capítulo 8, ele começa com uma indicação cronológica que, na verdade, é muito importante e, por isso, convém lermos o texto. Vamos ler aqui em conjunto, vou ler agora em Daniel capítulo 8, o primeiro versículo que diz que no ano 3º do reinado do rei Belshazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Diz-nos então o próprio Daniel que a ação se passa no 3º ano de Belshazzar, ou seja, nos tais 2 anos depois da visão do capítulo 7, como eu referia há pouco. Mas há aqui mais um pormenor que o profeta vai acrescentar e que é uma confirmação do que dissemos. Ainda há pouco me referia. Daniel menciona agora como ponto de referência a visão que tinha tido anteriormente. Portanto, Daniel já pode agora referir-se à visão do capítulo 7 para nós. Claro que para Daniel não era uma divisão em capítulos, naturalmente, mas ele refere-se à visão que teve anterior. Ela serve, portanto, como referência. E, portanto, podemos dizer que o que Daniel está agora a fazer é precisamente uma ligação, uma conexão entre os 2 capítulos. E como ainda vamos ver neste programa, Daniel 8, de facto, é um desenvolvimento muito importante e específico do capítulo 7. Ora, assim sendo, as 2 visões têm alguns temas em comum, mas também algumas diferenças. E é por isso que nós podemos apontar quais são essas diferenças. Em primeiro lugar, elas cobrem aproximadamente o mesmo período de tempo. Portanto, tanto a visão do capítulo 7 como do capítulo 8, o que está incluído nessas visões ocupa ou cobre o mesmo tempo. Em segundo lugar, Daniel vai deixar de usar o aramaico, a língua aramaica, e agora, no capítulo 8, vai passar a escrever em hebraico. Outra diferença importante.
Em terceiro lugar, em vez de 4 animais espantosos e impuros, como já me referi, vão aparecer agora apenas 2 animais, e estes são animais limpos, ou seja, que se usavam nos sacrifícios do templo. Portanto, os pontos em comum mostram o quê? Uma continuidade entre estas duas visões. Mas os pontos diferentes mostram que há uma nova direção, um novo centro também que esta nova visão vai ter. Por isso é que é importante notar que daqui em frente, daqui agora no capítulo 8, Daniel passa a usar, e neste caso vai até ao fim do livro, aliás, como eu já lhe tinha aqui referido, vai usar a língua hebraica e deixa de usar o aramaico, que tinha usado grande parte dos capítulos anteriores. Mais uma vez, isto ajuda-nos a entender aqui o objetivo. Na verdade, hebraico, obviamente o hebraico era a língua usada em Jerusalém, precisamente nos rituais do santuário. E é para lá que esta visão nos quer levar. Ora, isto, juntamente com os tais animais que agora são diferentes, como já referi, sobretudo animais que eram usados no santuário, animais limpos, isto já nos dá, repare, só esta indicação dá-nos uma perspectiva do que pretende esta visão. Ela vai voltar-se mais para o tema do juízo e para o tema da salvação do que propriamente para os aspectos políticos ou apenas o aspecto dos impérios. O profeta, então, ele dá-nos agora uma nova indicação, se quisermos, da veracidade que há na profecia. E por isso é que o versículo 2 nos vai dizer o seguinte, eu vou ler. Eu vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elam. E vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Portanto, Daniel o que é que faz aqui? Ele vai localizar o ponto exato onde se encontrava no momento em que ele recebeu. Ele vai repetir 2 vezes uma expressão muito importante, em profecia, aliás, ela é sempre muito importante, que é a expressão eu vi. Mas onde é que ficava este lugar? Ele vai descrever Suzã, na província de Elam. Ora, nós podemos ver, precisamente, temos essa informação, hoje é possível saber, ter uma localização aproximada, precisamente, da cidadela, assim designada, de Suzã, que era, ainda assim, relativamente perto da cidade de Babilónia. Agora, Daniel diz 2 vezes que viu. O que é que ele viu, então, na visão? Vamos começar a fazer agora essa análise, como temos feito, vamos acompanhar o que o profeta escreveu. Vamos ao versículo 3, onde ele começa a descrever a sua visão. Diz então o texto: E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Cá está, o profeta vê um carneiro parado, diante de um rio, mas este carneiro tinha uma particularidade, como vimos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto apareceu depois, a seguir ao mais baixo. Parece estranho isto, não é? Se fosse apenas a descrição de um animal. Mas é claro, é verdade que não é normal um carneiro ter estas características, mas a esta altura nós já entendemos que na profecia tudo isto são detalhes muito importantes. O que é que vai representar então este carneiro com os seus chifres que eram diferentes um do outro? Ora, como vimos no capítulo 7, em profecia, na linguagem apocalíptica e profética, animais representam reinos ou nações ou impérios. Portanto, se continuarmos a ler o texto bíblico, vamos começar a entender melhor e a encaixar essas peças. Vamos então ver o versículo 4, neste caso, que vai dizer: Eu vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Veja então aqui que o profeta acrescenta mais alguns pormenores a esta cena que ele viu, que lhe foi mostrada na sua visão. Então, agora sabemos que o carneiro atacava em 3 direções: o ocidente, o norte e o sul. E diz que o seu furor ou o seu poder eram de tal maneira fortes que não havia qualquer outro tipo de animal que pudesse resistir-lhe. Então, o que é que isto quer dizer? Temos um carneiro, ele tem chifres desiguais, um maior que o outro, e temos que ele ataca o ocidente, o norte e o sul. Ora bem, se um animal representa um reino ou um império, então é evidente,
na sequência, na lógica do capítulo 2, com a estátua de Daniel, que Daniel decifrou, ou o capítulo 7, com os vários animais, este carneiro, obviamente, vai representar um poder político. Portanto, um império que atacou em 3 direções, que atacou o Ocidente, o Norte e o Sul. Ora, nós, quando olhamos para o mapa, precisamente deste momento, deste enquadramento da história, nós podemos facilmente ver a descrição exata daquilo que o profeta viu. Então, desde o seu ponto de observação, o que o profeta vê é um poder político que ataca o Ocidente, portanto, vem de Oriente para o Ocidente, que ataca o Norte e o Sul. E realmente, note isto, houve um império que cresceu precisamente nestas 3 direções, graças às suas conquistas. Qual foi esse império? O Império Medo-Persa. Porquê? Porque ele apoderou-se da Lídia, a norte, ele apoderou-se de Babilónia, a ocidente, e no sul, ele acabou por conquistar toda a zona da Etiópia. Portanto, era um império, na verdade, como já comentámos anteriormente, bastante maior em termos de terreno, de dimensão, do que o Império Babilónico. Ora, esta conclusão é confirmada por aquilo que o próprio profeta nos diz no versículo 20. Mas algo estranho aqui acontece. Enquanto o profeta vê o carneiro nestes ataques, vai surgir um outro animal. E, portanto, nós podemos ler isso precisamente no capítulo 8 e agora no versículo 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. É um bode, mas mais uma vez, é uma visão profética, não é um bode normal. Repare, portanto, nas suas características. Vinha do ocidente, abarcava toda a terra e deslocava-se tão depressa que parecia não tocar no chão. Mas, além disso, ele tinha um chifre grande, bastante visível, na sua cabeça. Mais uma vez, no mapa, podemos ver dentro do círculo, aliás, onde se encontrava o profeta, e a direção aproximada de onde vinha, neste caso, o bode do versículo 5. Ele vem agora do outro lado, ao contrário dos medo-persas, ele vem do ocidente. Mas este bode, que parecia voar, tal era a rapidez com que se deslocava, ele mostrou-se realmente muito agressivo. Por isso é que vamos continuar a ler o texto para percebermos o que vai acontecer. Diz então que ele dirigiu-se ao carneiro, que tinha as 2 pontas, portanto o animal anterior, o qual eu tinha visto diante do rio, diz Daniel, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Cá está uma descrição espantosa, não é? Nós estamos aqui, profeticamente, a assistir a uma luta entre 2 animais. Um carneiro e um bode, na qual o bode agora vai atacar ferozmente o carneiro. É claro, eu estou ainda quase só a descrever, e impõe-se a pergunta, o que é que isto quererá dizer? O que nós podemos fazer é continuar a ler e percebermos então o que é que nos diz precisamente o texto. Ora, no versículo 7 agora, na continuidade, vamos ver o que é que continua a ver Daniel. E o vi chegar perto do carneiro, portanto o bode, chegou perto do carneiro e vi irritar-se contra ele e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou a pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Então, neste combate, o carneiro não consegue resistir ao ímpeto, à força deste ataque do bode. Então, aqui numa manifestação de fúria, o bode vai fazer é destruir completamente o carneiro. Mas há mais. Se continuarmos a olhar o texto, ainda vamos ver o que é que a descrição nos continua a dizer. Versículo 8 agora. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Subiram no seu lugar 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Nesta cena, nada parece normal. Num combate de morte, o bode mata, vence um carneiro e vai crescer e engrandecer-se muito, ou seja, vai tornar-se bem maior do que ele era. Mas acontece algo, podíamos dizer, parece inesperado, uma vez que este bode era tão forte. É que quando ele estava no máximo da sua força, aquele grande chifre que ele tinha,
na cabeça, foi quebrado. E no seu lugar surgem agora quatro notáveis que vão, diz o texto, ocupar a terra. Por isso é que podemos ler ainda mais a descrição que nos é feita agora no versículo 9. Diz que de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Então temos agora aqui mais um detalhe muito importante. De uma dessas pontas surge uma outra muito pequena, mas que vai crescer muito e vai crescer mais uma vez em direções para sul, para o oriente e para a terra formosa. Lembra-se que talvez já falámos, obviamente se assistiu ao episódio anterior, nós falámos da tal ponta pequena, uma ponta que cresceu muito. Foi precisamente no capítulo 7 em que nós vimos surgir na cabeça daquele animal feroz que representava o Império Romano pagão, o Império Romano, surgiu essa tal ponta pequena enquanto um poder agora mais político-religioso, um poder também perseguidor, mas que continuou a desenvolver as características, em parte, que tinha o Império Romano. Vamos ver ainda aquilo que o texto agora nos indica no versículo 10 para entender melhor se é essa identidade que estamos aqui a falar. Diz o texto que ele se engrandeceu até ao exército do céu e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Repare bem que, tal como a ponta pequena de Daniel 7, esta também tem um crescimento desmesurado, enorme, e vai revoltar-se contra o exército do céu e vencer alguns desse exército. Ou seja, a sua luta não é só contra a terra, não é apenas um poder de natureza militar ou política. Por isso, vamos continuar a ler o versículo 11, que nos vai ajudar a continuar a entender a identidade agora desta ponta. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Note bem, esta ponta pequena vai agir de maneira a atacar não apenas o exército do céu, mas também aquele que é chamado o seu príncipe. E ataca os sacrifícios que eram praticados onde? Diz no santuário. Ou seja, o próprio santuário é lançado por terra, que quer dizer, é uma expressão que quer dizer é rebaixado, ou vai perder importância diante da força e do trabalho desta tal ponta. Mas o texto continua, nós estamos a fazer essa leitura, a acompanhar a descrição da visão do profeta. Repara agora no que vem a seguir ainda neste detalhe, que é o versículo 12. Diz que o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Esta ponta pequena revela um comportamento, obviamente, em tudo similar àquela ponta também pequena, assim designada ou apresentada no capítulo 7. Mas aqui há um pormenor novo que surge, que nós não tivemos no capítulo anterior, nem na visão que Daniel já tinha tido 2 anos antes. É que aqui temos uma referência direta ao santuário e ao sacrifício contínuo. E diz que ambos vão ser destruídos ou pisados, menosprezados por este poder, representado por esta ponta que vai sair daquele império anterior. E vai crescer e vai desenvolver-se. E o profeta ainda vai continuar a descrever com mais detalhe o que viu. Para já, o que nós estamos a fazer é a ler e fazer aqui alguma descrição com pormenor. Vamos ler então o versículo 13. Continua a descrição a dizer que depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Vamos analisar isto aqui um segundo. As cenas que passam perante o olhar, provavelmente estupefacto, do profeta Daniel são cenas tremendas. Revendo, ele vê 2 poderes em luta. Um deles é vencido, o outro é destruído. O outro perde, o primeiro perde as suas características e divide-se em 4. Depois de uma dessas 4 divisões vai surgir um outro poder. Uma ponta pequena que é perseguidora, que é destruidora. E que tem estas características, revolta-se contra o príncipe do céu
e vai conseguir eliminar o que aqui na visão é chamado o sacrifício contínuo, e vai fazer algo incrível. Vai lançar o santuário de Deus, e agora sabemos mais, diz que lança a verdade por terra. Podemos, obviamente, aqui fazer um exercício de imaginação, e Daniel, ansioso diante desta descrição. Provavelmente no próprio Daniel surge esta pergunta que aqui lemos: até quando? Ou seja, até quando é que vai durar o domínio deste poder, com esta capacidade de atingir todos estes objetivos? Até quando é que vai durar esta desolação, esta humilhação mesmo do santuário de Deus? É a pergunta que paira diante desta visão. Até quando é que vai durar também a perseguição do povo de Deus, que aqui também é mencionada? E a resposta a esta pergunta, ela vem de imediato. Por isso é que nós podemos lê-la agora no versículo 14. Então veio a resposta. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A pergunta era: até quando? A resposta veio de forma clara. 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário deixará de ser espezinhado. Esta, podemos dizer, é a verdade central deste capítulo 8. Temos estado a fazer isto praticamente no estudo de todos estes capítulos, tentando encontrar o centro da mensagem. Aqui temos precisamente a verdade central. A purificação do santuário seria o meio que Deus vai revelar de pôr fim a este domínio, um domínio quase absoluto e destruidor, deste poder humano, deste poder designado como uma ponta pequena, um reino de uma natureza muito particular. Seria esta a forma de restaurar a verdade e também de remover o pecado, a transgressão. É claro, nós que agora lemos esta visão, tentamos interpretá-la, nós perguntamos, mas do que é que se trata afinal isto? Que santuário é este? E o que é isto da purificação do santuário que Daniel vai aqui revelar? Porque o anjo lhe disse que seria precisamente a solução. Antes de respondermos diretamente a estas perguntas, talvez seja importante vermos ainda a explicação que foi dada a Daniel, porque ele vai receber agora uma explicação, digamos, geral de toda a profecia. Vamos ainda, portanto, acompanhar um pouco mais o texto de forma direta e depois vamos então entender melhor toda esta interpretação. Vamos agora ao versículo 15. E então o texto diz-nos que aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel estava, obviamente, curioso, e apesar de todos os anos que ele já tinha de vivência com Deus e como profeta, esta visão, nota-se aqui que para Daniel era um pouco diferente das outras. Havia aqui elementos novos que ele não entendia, que claramente pareciam-lhe importantes. Todas estas cenas de luta entre o carneiro e o bode, o desenvolvimento daquelas 4 pontas e depois uma ponta pequena, finalmente, que levam-no a perguntar até quando, Senhor. Ora, a resposta vem através deste enigma, as tais 2300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado, e as várias perguntas que aqui se colocam. A que período de tempo é que se referem estes 2300 dias? Quando é que começaria este tempo? Daniel claramente não entendia. E por isso é que ele se viu neste lugar, neste papel, de pedir ajuda. Pedir ajuda para compreender. E a ajuda, de facto, ela veio. Um ser semelhante a um homem apresentou-se diante dele. É isso que nos diz o texto. Uma figura semelhante a um homem. O que é que vai acontecer? O texto agora vai nos dizer ou descrever a continuidade da resposta. Vamos ler juntos o versículo 16 que diz: ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, o rio, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, este ser especial recebe uma ordem: explicar a visão. O nome deste ser é muito importante e muito interessante no contexto bíblico. Diz que essa voz disse Gabriel. Dá a entender quem é Gabriel. Não é um mito nem alguma coisa escondida. Gabriel é um dos anjos mais relevantes na história bíblica. Ele tem muitas vezes a incumbência de tornar conhecidas aos homens coisas importantes, particularmente para o povo de Deus.
Aliás, provavelmente já está, se conhece a palavra de Deus, já está a imaginar no Novo Testamento, quando aparece um anjo a anunciar o nascimento de Jesus. É isso mesmo. É Gabriel que faz esse extraordinário, esse com certeza o mais importante anúncio alguma vez feito à Terra. E aqui, agora é ele que deve explicar o enigma desta visão. O que é que isto nos indica automaticamente? Que o significado desta visão tem que ser muito importante para Gabriel ser chamado para ser ele a anunciar. Então vamos ler essa descrição agora, o que vai acontecer. Vamos ler precisamente o versículo 17. Diz o seguinte: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Muito importante. Este anjo aproxima-se de Daniel. Começa a explicação com uma frase que é muito importante. Mas é uma frase que nós já conhecemos, não é? Novidade. Ele diz: esta visão vai realizar-se no fim do tempo. Quer dizer que, tal como aconteceu no capítulo 7 e no resto do capítulo de Daniel, esta visão, os factos que ela relata, têm a ver com um tempo profético muito especial que estará, portanto, no fim da história desta terra. É o fim do tempo assim designado, o fim da história da humanidade tal como nós a conhecemos. Esta é mais uma visão, portanto, que nos vai levar desde o tempo de Daniel até ao momento em que o mundo estará no fim dos seus dias. Esse é o momento que foi descrito em Daniel 2. Eu vou recordar mais uma vez por aquela pedra, uma pedra que vem do céu da parte de Deus e que vai destruir aquela estátua com todos os impérios humanos. E que em Daniel 7 já não é uma pedra, é um juízo, quando os livros se abrem. E aqui, o que vai equivaler a esse tempo é a designação: o santuário será purificado. É a purificação do santuário, esse momento que marca o tempo do fim. Ora, vamos continuar então a ler a descrição que agora vai ser feita, a resposta do anjo. Vamos lê-la nos versículos 18 e 19. E lemos o seguinte: Estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Gabriel repete aos ouvidos de um Daniel, que está agora espantado e atento, o facto mais importante desta visão. É que ela não se limitava ao tempo de Daniel, mas ia muito além desse tempo. Iria até ao tempo da ira final. Ou seja, iria cumprir-se totalmente e culminaria no tempo do fim. É por isso que podemos ler ainda aqui o versículo 20, mas antes disso, lembre-se de alguma coisa que eu me referi quando estudámos o capítulo 7. Nós estamos neste momento a viver este tempo designado como tempo do fim, um tempo profético. E isto significa o quê? Que esta visão tem a ver conosco. Ou seja, ela tem algo de muito importante para dizer-nos da parte de Deus. Por isso é que precisamos de parar com muita atenção e debruçar a nossa máxima concentração e entendimento sobre o que está aqui a ser revelado. O anjo, então, agora sim vai iniciar esta explicação, a explicação do anjo Gabriel para a visão, que vai ajudar Daniel a entender, mas que obviamente a nós também nos vai dar detalhes preciosos. Por isso, vamos ler então agora sim o versículo 20. Ele diz: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Aqui temos a exata explicação da parte do anjo. O carneiro representa um reino, tal como os animais ferozes, os tais de Daniel do capítulo 7, representavam os reinos. Neste caso, o animal representa o Império Medo-Persa. Ora, assim já podemos entender melhor que os dois chifres, recorda-se que lemos isso, aquelas duas pontas que ele tinha, um maior que o outro, representam esses dois reinos, sendo que um é mais importante do que o outro. Por isso é que um dos chifres, obviamente, era maior em extensão do que o outro. Portanto, este animal, um carneiro, ele representa o quê? O mesmo
que o peito de prata em Daniel no capítulo 2. Mas também representa o mesmo que o urso, aquele urso voraz, forte, que vinha apoiado numa das patas que nós lemos precisamente em Daniel no capítulo 7. Trata-se, portanto, da mesma representação. Agora é um carneiro com duas pontas, mas que já foi representado por outras formas nas visões anteriores. Mas o anjo continua. E um animal, o carneiro, se já está identificado, portanto tratava-se da Médio-Persa, temos um outro animal, o bode, que é identificado como sendo precisamente o reino da Grécia. Por isso o texto diz, o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O anjo acrescenta aqui um pormenor muito importante. O chifre enorme que ele tinha, este bode que tinha no meio da testa, representa o seu primeiro rei. Portanto, já temos aqui identificado o poder representado pelo bode, o reino da Grécia, e agora podemos fazer mais uma vez o paralelismo. Em Daniel 2, qual era então o metal que representava precisamente o reino da Grécia? Cá está, o ventre e as coxas, que eram de cobre. Mas em Daniel 7, a visão era o animal feroz, neste caso, o leopardo. Ora, agora no capítulo 8, este mesmo poder é representado por este bode. E a sua ponta, obviamente, era quem? O seu primeiro rei, que nós da história sabemos, já nos referimos a ele até anteriormente, era evidentemente Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. O profeta vai ainda ver algo espantoso na sua visão e por isso é que é importante lermos agora o que nos revela aqui o versículo 22. O bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. Mas agora o versículo 22 diz, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, o que é que entendemos? Que quando o animal estava mais forte, quando tinha atingido o auge do seu poder e da sua glória, aquela grande ponta foi quebrada. E no seu lugar vão surgir 4 forças notáveis. A explicação dada pelo anjo Gabriel é incrível porque é muito pormenorizada. O que é que ele diz? Que aquele reino seria dividido em 4 e, portanto, perderia parte da sua força. Ora, a pergunta é evidente, isto não nos lembra alguma coisa? Representa, sem qualquer margem para dúvida, a divisão que aconteceu no Império Grego de Alexandre, depois da sua morte, lembre-se, ainda muito jovem, e o seu reino foi dividido, então, entre quem? Os seus 4 generais. Nós sabemos isso perfeitamente. Lisímaco, que ficou com a região da Trácia e uma parte da Ásia Menor, mesmo uma grande parte, mas também depois Cassandro, um dos generais de Alexandre, que ficou com a zona da Macedónia, e depois Seleuco, que ficou precisamente com a região da Síria e uma parte da Ásia Oriental, e finalmente Ptolomeu, que ficou a governar, a dirigir o Egito, a Cirenaica e também a Palestina. Ora, exatamente como tinha sido revelado em Daniel 7, através das 4 cabeças do leopardo. É exatamente isso que acontece, ou que é agora aqui revelado. Um aspecto importante, obviamente, são as diferenças entre o capítulo 8 de Daniel, que estamos a estudar, e os outros 2 capítulos proféticos que nós estivemos já a estudar em episódios anteriores, o 2 e o 7. Porque quando olhamos como um quadro comum, o que é que percebemos? Que, embora tratem o mesmo tema, esse tema podemos resumir dizendo que é o surgimento, o engrandecimento e o declínio de vários impérios mundiais, na sua sucessão, a verdade é que há grandes diferenças, algumas delas muito importantes aqui no capítulo 8, em relação aos outros 2 capítulos, particularmente o capítulo 7. Recorde-se do seguinte, que as outras profecias que nós estivemos a estudar, todas elas começavam com um império, o Império da Babilónia. E é interessante que aqui no capítulo 8, uma vez que só aparecem 2 animais e depois um poder a seguir a eles, nós percebemos que Babilónia não é mencionada. Bom, isto é o quê? Uma falha, um esquecimento? Isto é uma visão dada por Deus. Portanto, ele escolhe o que quer revelar.
simplesmente podemos dizer que Babilónia aqui já não aparece nesta visão, porque já estamos bem mais à frente na história e, portanto, Babilónia estava, neste momento em que Daniel tem a visão, praticamente no seu final e, portanto, a história de Babilónia já não iria influenciar o percurso da história durante muito tempo. É quase como se pudéssemos dizer que ela já não contava para a lógica que Deus queria revelar a Daniel. Também era mencionado nos capítulos 2 e 7, e esta é outra diferença muito importante, o Império Romano, ele obviamente estava na sequência dos metais, no capítulo 2, ou na sequência dos animais, como sendo o Império Romano. E aqui o Império Romano não é salientado, ele não é posto em destaque. Ele é salientado apenas já no seu desenvolvimento final, a tal ponta pequena, que também no capítulo 7 já tínhamos estudado. Na verdade, este capítulo 8 vai mencionar os dois impérios menos importantes e vai usar, em vez dos 4 animais ferozes, aqueles animais destruidores, como já vimos isto, vai usar os tais 2 animais domésticos que tinham uma particularidade. Eu agora vou reforçar, porque vamos entrar dentro desse tema. Ambos estes animais, carneiro e bode, eram usados nos rituais religiosos de purificação que aconteciam onde? No santuário, em Jerusalém. E estes rituais, o povo judeu dava particularmente o nome do Dia das Expiações, num dia muito importante. Então, é como se estivéssemos a olhar para a história, agora no capítulo 8, mas com uma lente zoom, digamos, com foco particular. A nossa atenção agora vai sendo atraída no que eram nos capítulos 2 e 7, essencialmente as lutas políticas, as guerras, as contendas entre as nações que faziam com que fossem surgindo novos impérios e caindo os outros impérios. Tudo isto são, no fundo, impérios humanos, que a história deu conta, por isso é que nós podemos verificar como é extraordinária toda esta revelação da Bíblia. Mas agora, a visão, as visões que Daniel vai tendo, elas vão-se como que focando cada vez mais para chegar a um ponto mais importante, mais específico. O que é que vai acontecer no tempo do fim? E o que é que vai suceder ao povo de Deus? Que episódios, que coisas terão que acontecer para que esse tempo do fim conduza o povo de Deus à sua libertação final? Esse é o zoom, esse é o foco. A explicação do texto vai continuar e nós devemos acompanhá-lo, por isso vamos ler agora aqui o versículo 23, para continuarmos a fazer a interpretação. Diz o versículo que no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Palavras talvez um pouco enigmáticas. O que é certo? É que diz aqui que no fim do seu reinado, deste anterior, quando estes tais prevaricadores acabarem, vai surgir um reino feroz e que tem esta característica particular. Ele é entendido em adivinhações, diz esta tradução que estamos a ler. O que é que isto quer dizer? Bom, no fim dos reinos criados pela divisão do Império Grego de Alexandre, que já vimos, quem é que surgiu? Obviamente, o Império Romano. Aquele que poderemos considerar ou designar como o Império Pagão. Um império de natureza política, militar. Ora, nesse império foi precisamente aí que surgiu, no capítulo 7, aquilo que é visto como uma revolta contra Deus. Um poder, é desse poder que vem um outro reino, uma outra força, cujo foco está em Deus, nas coisas religiosas e espirituais. É um reino que no capítulo 7 o texto dizia que lançou por terra a verdade, que dizia que mudou a lei e o tempo. Também nos foi dito que esse foi um poder que perseguiu o povo de Deus. Este poder foi a tal ponta pequena que nós já estudamos com muito detalhe, especialmente no episódio anterior. O texto dizia que era uma ponta diferente das outras. Tinha muitas coisas diferentes dos outros poderes. No caso, tinha olhos de homem e tinha uma boca que falava com eloquência, com arrogância. Ora, o que é que nós vemos aqui? Que a semelhança que há entre a ponta pequena do capítulo 7 é muito grande com este tal rei que surge agora no capítulo 8. O que é que isto indica? Que eles representam o mesmo poder. O poder que ocupou o lugar dos imperadores romanos pagãos,
depois da divisão do Império, que aconteceu em 476 depois de Cristo. O texto ainda vai continuar, traz aqui um novo enigma que é importante nós esclarecermos, mas temos que lê-lo primeiro. Ora, o versículo 24, ainda a respeito desse poder, diz que ele se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Ele destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, o que quiser, e destruirá os fortes e o povo santo. Quer dizer então que este poder será um poder que vai fortalecer-se e que será um poder destruidor. Mas que é como se o seu poder não fosse mesmo dele, não é próprio. Ele tem uma fúria muito forte, ele destrói especialmente, ou a sua força está voltada para o que aqui é designado como os fortes e o povo santo. Reparem então, a profecia descreve exatamente o mesmo que foi descrito no capítulo 7 em relação a esta força chamada a ponta pequena. É um reino que está cheio de sabedoria humana e que se desenvolve apoiado em forças que não eram suas. Para crescer, ele teria que ter ajuda para destruir outros reinos. Depois disso, ele seria um poder que também teria a capacidade de perseguir o povo de Deus. Ora, isto sucedeu, de facto, historicamente. Nós já tivemos ocasião de o analisar com detalhe e hoje está-nos a ser revelado, através agora do capítulo 8, portanto não é uma questão de insistência, é uma questão de que o texto de Daniel 8, esta visão, volta a levar-nos para o entendimento sobre este poder histórico. O que é que a história nos diz? Que o bispo de Roma, ao ocupar o trono de Roma, que foi deixado vazio pela fuga do imperador para Constantinopla, ele passou a desfrutar de uma posição de força e de prestígio muito grande que o levaram, no fundo, a tornar-se esse grande senhor para todos os povos. Para isso, ele teve, obviamente, que abater a oposição que pudesse surgir. E já tivemos a oportunidade de estudar, mas surge agora no capítulo 8 novamente a necessidade de compreender. Foi, na verdade, através da força do apoio de Justiniano, que era o imperador romano, mas do Império Romano do Oriente, que emprestou essa força a Roma e à Igreja ali sediada, para que com a força dos seus exércitos fosse possível fazer cair aqueles 3 reinos arianos. Ora, deste modo, o que aconteceu é que o bispo em Roma alcançou, digamos, um poder fenomenal, quase global, e recebeu para isso a honra de ser declarado por Justiniano o chefe supremo da Igreja e corretor dos hereges. Foi esse o título. Ora, de facto, durante muitos séculos a partir desta altura, foi exatamente isto que aconteceu. Uma vez que aqueles que eram considerados os tais hereges, no fundo aqueles que se opunham aos seus valores, aos dogmas estabelecidos pela Igreja histórica em Roma, de facto não eram admitidos. Nós estamos perante um momento da história antiga, que nós, na verdade, já encontramos antes, mas neste momento nós estamos na fase da passagem do Império Romano pagão, podíamos chamar-lhe a Roma imperial, para uma Roma eclesiástica. Estamos, portanto, naquele ponto em que no capítulo 2 era designado como o Império Romano, que se dividiu, que se desmembrou nos tais pés de ferro e de barro, se recorda, mas que no capítulo 7 vai precisamente corresponder aos 10 chifres da ponta pequena. De onde surge, aliás, a ponta pequena, dando, portanto, a essa força religiosa a oportunidade de ocupar um trono que antes tinha sido de César e que agora lhe vai permitir exercer uma autoridade, se quiser, uma soberania à escala global. Mas o profeta continua. E ele continua a receber da parte do anjo Gabriel uma explicação para esta visão. É interessante porque não se falou mais de impérios, terrenos, não se falou mais da queda ou do surgimento de poderes políticos. Porquê? Vamos ler o versículo 25. O texto diz que pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração se engrandecerá. E por causa da sua tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes,
mas sem mão será quebrado. Nota agora o seguinte, a explicação vai centrar-se totalmente em quê? Nas atividades desta ponta pequena, ou do seu rei. O tal rei que é entendido em mistérios, em coisas obscuras, porque a sua natureza, a sua força é, sobretudo, espiritual e religiosa. Mas, especialmente, este rei, este poder, é capaz de, pelas suas palavras, pelo seu engenho e a sua autoridade, fazer prosperar o engano. Nós temos, portanto, como liderança aqui, um rei que, para se manter na sua posição e ter esta tal tranquilidade, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que perseguir todos aqueles que se lhe opuserem. Para isto, ele vai chegar ao ponto de, como diz o texto, de ter de se opor ao príncipe dos príncipes. Ora, esta expressão príncipes dos príncipes, ela aplica-se, obviamente, a Jesus Cristo, o Messias. Ora, como é que é possível haver uma força na Terra de natureza religiosa que se vai opor a Cristo? Temos que entender isto com clareza e vamos fazê-lo hoje neste programa. Nós já identificámos este poder como sendo um poder religioso cristão que está sediado em Roma. Nós já vimos como é que este poder perseguiu ao longo de vários séculos cristãos sinceros, fiéis a Deus e à sua palavra, mas que não se colocavam debaixo dessa autoridade. Agora, a pergunta aqui muito importante é como é que este poder se pode levantar contra Cristo. Será isto uma acusação falsa? A verdade é esta. Roma julgou e crucificou Cristo. Isso todos sabemos, mas obviamente a Roma imperial, o Império Romano. Sabemos muito bem que foi um governador romano, Pôncio Pilatos, que mandou Cristo para a cruz. Também sabemos que foi Roma imperial que no ano 70, já da nossa era cristã, destruiu o Templo de Jerusalém. Mas, mais do que isso, vai ser a Roma não imperial, mas a Roma eclesiástica, que se vai atribuir poderes de uma outra natureza, ou seja, poderes agora no domínio espiritual. Poderes como perdoar pecados, poderes como homens terem de confessar-se as suas falhas a outros homens, que estariam no papel de intercessores, ou mesmo documentos que permitiriam às pessoas pagar um preço para terem o perdão dos seus pecados, como as famosas históricas indulgências. Tudo isto, durante séculos, aconteceu e eram instrumentos que permitiam às pessoas a garantia de que seriam salvas ou de que podiam livrar-se do inferno. São este tipo de instrumentos de natureza espiritual que podemos afirmar, e já o vamos mostrar ou provar com mais detalhe, que anularam ou pretendiam anular o valor de Cristo, do seu sacrifício e o valor da cruz. Porquê? Porque agora, diante destas novas autoridades espirituais e religiosas, o pecador podia e devia ir a um homem que se dizia investido com o poder de perdoar pecados. Logo, o ser humano, o pecador, já não precisava de ir a Deus. Agora, o homem confessa as suas faltas a um outro homem, considerado como um intercessor, e é de um homem que vai receber absolvição, normalmente depois de cumprir algumas penitências ou alguma ordem que lhe seja dado. Ou seja, sem precisar de ir a Cristo, sem precisar de aceitar o seu sacrifício, sem precisar da unção ou do poder do Espírito Santo para o arrependimento. Mais ainda, se alguém tivesse dinheiro e influência, podia, além de tudo isto, podia comprar o perdão pelo tempo que quisesse, porque as garantias podiam ser extensíveis. Fosse qual fosse o pecado, de alguém ou até dos seus familiares, ou até de familiares já mortos no passado. Era possível, foi possível durante muitos séculos, com a Igreja entrar, de facto, numa dimensão em que a salvação e o perdão eram comparados. Mas a parte final deste versículo, que acabamos de ler, revela-nos algo impressionante. É que este poder não duraria eternamente. Assim como uma rocha cortada sem mão destruiu a estátua de Daniel 2 e todos aqueles reinos, assim como uma mão sobrenatural escreveu uma sentença de condenação
em Babilónia, ou para Babilónia particularmente, na parede do palácio de Belshazzar, também já o estudamos aqui. Agora, é-nos revelado mais uma vez que haverá uma intervenção divina, sobrenatural, que vai pôr o fim a este domínio, um domínio humano e espiritual. O que quer dizer que é o próprio Deus que vai agir. Se nos lembrarmos do capítulo 7, esta destruição foi-nos ali revelado que ela teria lugar depois deste poder religioso dominar durante 1260 anos. Se porventura não entendo a que eu me refiro, tem que ver particularmente o episódio anterior. A verdade é que depois do juízo divino sobre a humanidade e em preparação para a vinda de Jesus, iniciou-se um tempo depois desses 1260 anos. O anjo, agora depois de explicar os pormenores referentes a esta ponta pequena e à sua ação, agora volta a focar a sua atenção na única parte da profecia, de tudo o que ele tinha dito antes, quando Daniel questionou até quando e o que é isto. Então, falta explicar essa parte até 2300 tardes e manhãs, lembra-se, e o santuário será purificado. O que é que o texto de agora nos vai dizer? O versículo 26 diz-nos que a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. É interessante. É como se o anjo Gabriel estivesse a dizer a Daniel: Daniel, tudo isto que eu acabei de explicar é espantoso, mas o mais importante ainda está para vir, ainda nem sequer é o tempo. Aquele período de tempo que tu viste em visão, ele vai cumprir-se, mas não será para já. Ainda falta tempo para que ele se realize. As palavras de Gabriel levam-nos mais uma vez a esta grande verdade central que estamos a estudar neste capítulo. Levam-nos até ao santuário.